inicialmente, quer dizer, então, eu vou compor a mesa, a gente vai fazer uma rápida apresentação do livro, é só uma rápida apresentação mesmo, embora seja muita gente, eu vou dar um tempo limitado para a gente, para nós mesmos, porque a gente está lançando o livro, então é só fazer a ideia, dar um aperitivo para que as pessoas tenham vontade de ir adiante no livro. Então vou chamar o pessoal que compôs o livro, fazer uma rápida apresentação dos vários capítulos. Javier, Juliana. Pode vir todo mundo. Então, rapidamente, só uma explicação geral sobre esse livro. BNDES, Grupos Econômicos, Setor Público, Sociedade Civil. Ele é um dos resultados de um projeto de pesquisa que se desenvolveu a partir de 2014 e 2015. O projeto ainda está em andamento, está numa segunda etapa, onde novos aspectos estão sendo tratados. É necessário falar, sobretudo para esse público aqui, da importância do BNDES ao longo da história. A pergunta é que o projeto nasce numa conjuntura completamente diversa da atual, e se interrogando de uma maneira, tentando se responder examinar sobretudo o período 2013, aberto com a ascensão ao governo da coalizão liderada pelo Partido dos Trabalhadores, e ver se, em que medida, seria possível propor, sugerir que ali estava surgindo um novo modelo, não apenas um novo modelo de organização e desenvolvimento capitalista, como um novo modelo de ação e intervenção do banco, depois do banco ter passado um período expressivo anterior, voltado de maneira muito marcada para os processos, suportar os processos de privatização. Então, o projeto de pesquisa envolveu uma série de estudantes de doutorado, por isso que eu digo, esse é um dos resultados. Eu diria que há pelo menos uma, duas, três teses de doutorado que resultaram dessa pesquisa e há uma tese de doutorado em andamento. Então, é tipicamente uma pesquisa nos moldes da velha e boa academia, que associa a formação dos estudantes à pesquisa. Então, essas teses, evidentemente, avançam muito mais, uma série de dimensões que um livro não contemplaria, mas pode ser consultada para quem se interessar por tal ou qual determinado aspecto. Então, a nossa ideia era um pouco nos apropriarmos da história e da análise da literatura que discutiu o banco e o lugar do banco no processo de desenvolvimento. Nesse período, além da pesquisa bibliográfica, nós fizemos entrevistas com ex-presidentes ou ex-altos funcionários do banco também para ver a visão deles. E alguns que não foram altos funcionários do banco, mas foram pensadores sobre o processo de desenvolvimento e industrialização do Brasil, como a Conceição, etc. Então, conversamos com esse grupo sobre o banco. A ideia era focar nos processos decisórios do BNDES, como é que o BNDES decidia, como é que ele decidia nesse processo, quais eram os canais de decisão, tentar entender pela nossa tradição, nossa vinculação, nós somos ligados, eu sou professor e os estudantes eram, à época, doutorandos no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, então nós vimos uma tradição de estudos territoriais também, então nos perguntávamos também de como é que as ações do banco, se elas interferiam na estruturação do território nacional e de que maneira essa intervenção se dava, particularmente quando a gente iniciou esse processo, como é que essa intervenção, através dos grandes projetos, grandes projetos de investimento, que são estruturantes no território, mas depois identificamos outras ações do banco que também teriam uma intervenção. A Carla foi a pesquisa da Carla. Também entender como é que o banco, nesse período, atuou no sentido de internacionalização da economia brasileira, seja, vamos assim, na internacionalização, se pode dizer, de grandes corporações brasileiras chegando ao mercado internacional, quanto também como é que o banco se relacionou com grandes corporações estrangeiras chegando na economia, ou presente na economia brasileira. E fizemos um estudo particular, que foi a tese
sobre a relação do banco com o setor elétrico brasileiro, como é que o banco atuou e quais foram as consequências do processo, qual foi o modelo de privatização e como é que o banco suportou, pegando esse grande setor como um setor exemplar, eu não estou apontando aqui, mas um setor exemplar para pensar realmente a reestruturação de um setor inteiro da economia no processo de privatização. Também isso deu origem a uma tese. Nos perguntamos sobre as relações do banco, sobretudo nesse período, com organizações da sociedade civil e movimentos sociais, se em que medida teria havido uma abertura ou não, tanto de aumento de transparência ou não, e de relacionamento e diálogo, não apenas com os grupos empresariais, como com organizações da sociedade civil, e abrimos também uma vertente sobre o lugar e o papel do banco, e como é que o banco passou a lidar com a questão ambiental. Então, esses são os vários vetores desse projeto. Esse projeto tem continuidade, nós estamos estudando agora a relação com alguns grupos empresariais, especialmente, ou seja, uma série de outros vetores. Então, por um lado, a gente pode imaginar que isso se tornou um pouco anacrônico, porque a conjuntura se alterou de tal maneira que muitas das questões ali colocadas parecem ter perdido vigência. Relendo e trabalhando agora para esse relançamento, o sentimento que eu tenho é o contrário, é que justamente cabe à academia, à universidade, aos intelectuais, aqueles que pensam não apenas voltados para um palmo na frente do nariz, mas 2, 3, 4, uma perspectiva mais ampla, né, de construção de uma nação, de um projeto de nação, realmente pensar essas coisas num ciclo, num espaço de tempo mais amplo. Portanto, não podemos abdicar de refletir sobre cada uma dessas experiências. Há setores também que nos disseram que é melhor, nesse momento, não abrir uma crítica sobre o que pode ter sido feito no período 13, 16, 15. Nós achamos ao contrário. Temos que fazer essa reflexão, inclusive para ver onde se acertou, onde se errou, não abdicar do sentimento crítico, porque a nossa perspectiva é de que a história dá voltas e a história não está fechada, novos momentos e novas oportunidades de engajar o banco e a sociedade brasileira num caminho diferente e, portanto, é necessário, sim, refletir sobre as experiências, inclusive de maneira crítica. Então, esse é o sentido um pouco do nosso trabalho. Evidentemente, conversava aqui com o Davi, o destino dele é, evidentemente, ser criticado e objeto de debate, discussão, é para isso que está, é para isso que serve, é um trabalho sempre retomado, nunca acabado, e convido. Eu queria agradecer à associação, para nós foi muito importante esse contato. Eu queria também fazer um registro, claro, não posso deixar de agradecer aos que apoiaram a realização desse trabalho, tanto por terem apoiado, foi a Fundação FOR, apoiou a realização desse trabalho, como respeitou absolutamente em nenhum momento teve a pretensão de intervir nos rumos desse trabalho. E uma menção muito particular à diretoria e aos funcionários do banco ao longo desse período todo. Mais de 30 anos de pesquisa sobre política de governo e entidades governamentais, eu diria que em nenhum momento eu vivi uma experiência de tanta abertura e disposição para o diálogo e para a informação. Realmente, eu diria que nós nos reunimos e dizíamos que estávamos surpresos com a abertura e o sentido público com que fomos recebidos dentro do banco. Eu não tenho tido recentes contatos e espero que tenha se transformado numa cultura institucional, porque isso não é tradição do Estado brasileiro. E vivemos uma experiência extraordinária no banco, então tem que fazer esse registro à diretoria do banco e a vários funcionários e técnicos do banco que sempre nos acolheram de braços abertos, esperando as nossas críticas, sabendo que elas viriam e com um espírito muito público nesse sentido. E isso é uma coisa fundamental a afirmar nesse momento de tantas dificuldades por que passa o nosso país e o Estado brasileiro. Então, terminei aqui
agradecer mais uma vez a associação de abrir as portas para a gente poder fazer essa conversa. Eu vou passar rapidamente aqui a nossa bancada para fazer, como eu disse, eles não vão apresentar o trabalho, né? Eles vão fazer um anúncio do que trata cada um desses capítulos, para que uma visão muito rápida, 5 a 7 minutos, para a gente poder depois passar. Quero dizer também que essa ideia de fazer um diálogo com outros colegas, tanto da nossa universidade quanto da associação, é o sentido mesmo dessa produção, né? Entendendo que a nossa produção tem que ganhar publicidade, tornar-se pública e ser objeto de debate e discussão, né? Uma universidade que se abre para o debate para fora e não fica encerrado em si mesma. Então agradeço também, já desde já, ao Davi, ao Hernani, ao Arthur, por essa disposição também de virem debater conosco, e enriquecer esse processo. Então, pela ordem, eu começo com quem? Pela ordem, eu começo com quem? Com o Javier. Então, o Javier Guibaldi, junto com Igor, é autor do primeiro capítulo, uma aproximação à economia política do BNDES no período 2003-2014.